Influenciados pela narrativa sobre o suposto corte nas verbas para a educação, manifestantes realizaram protestos nesta quarta-feira em defesa, segundo eles, do ensino básico e superior no Brasil. Atos ocorreram nas capitais, além de cidades do interior. Escolas e universidades da rede pública aderiram às manifestações e cancelaram o dia letivo. Alunos de entidades privadas, que não têm relação alguma com a verba recebida do governo federal, também resolveram parar. Eu citei ontem o caso do meu ex-colégio lá no Rio de Janeiro, Santo Agostinho, onde hoje, aliás, houve protesto de pais que eram contra a greve dos professores. Houve, inclusive, abaixo-assinado ontem, que circulou bastante lá na minha cidade. E o que se apresenta desonestamente como um fato concreto, acabou servindo para sindicatos e professores militantes insuflarem uma massa contra o governo de Jair Bolsonaro. O que se via nas ruas era um grupo de pessoas defendendo a pauta esquerdista que vai desde o veto à nova Previdência até o Lula livre, é claro. O CIESP, Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo, que representa as escolas particulares, divulgou nota na qual afirma que os colégios particulares que aderiram à paralisação dessa quarta-feira, aspas, são apenas algumas escolas dominadas por esquerdopatas que só querem o pior para o país. Fecho aspas. Segundo a entidade, são 25 a 30 escolas em um universo de 10 mil no estado. Ao chegar aos Estados Unidos nessa quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que as manifestações são feitas por idiotas úteis, classificados pelo presidente como militantes e massas de manobra. Indagado sobre os protestos, o presidente disse que os alunos que estão nas ruas não sabem nem a fórmula da água e servem de instrumento político para uma minoria espertalhona que compõe o núcleo das universidades federais. A gente tá com o repórter Matheus Meirelles na rua, no meio das manifestações, então a gente recebe aqui as informações ao vivo do nosso querido repórter. Diga aí, Matheus. Muito boa noite, Felipe, a todos que acompanham os Pingos nos Is. Estamos aqui na Avenida Paulista, naquele famoso fundão da avenida, onde já não tem mais tanta gente, mas o ato é bem grande. Tem pessoas desde a Consolação até a região da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Este ato de professores, estudantes e apoiadores contrários ao contingenciamento de verba das universidades feito pelo Ministério da Educação. Por aqui já houve bastantes hostilidades contra a imprensa, mas nada que fugisse do controle. Nós recebemos a informação de que veículos não puderam entrar dentro do carro de som em detrimento a outros veículos ligados a partidos de esquerda. Nesse momento, há alguns manifestantes aqui no entorno gritando, falando palavras de ordem, nada diferente do que já é esperado, mas de fato muita gente veio à Avenida Paulista, ainda há pessoas chegando pelas estações de metrô e a expectativa é que o ato termine lá na Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, na região do Parque do Ibirapuera. Tendo novas informações, nós voltamos aos estúdios, Felipe. Muito obrigado, Matheus Meirelles, aqui da Avenida Paulista, com o relato em tempo real dessa manifestação que está durando há horas. Olha só, vamos comentar aqui esse dia, há muitas nuances aí a serem distinguidas aqui. A gente ouviu ontem, aliás, antes de dar o meu comentário, o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Esse programa furou praticamente a sessão de hoje lá no plenário da Câmara dos Deputados, muitos órgãos de imprensa, o ministro antecipou aqui muita coisa que acabou falando à tarde e defendeu a sua visão, criticou a militância também nesses sindicatos, essa reação de grupos políticos, etc. E é preciso deixar claro que as narrativas que insuflam essa manifestação de hoje são distorcidas, são falsas. Se fala em corte, quando na verdade é um bloqueio, é um contingenciamento, sim, mas se esquece que houve um orçamento definido no ano anterior, no governo anterior, houve a irresponsabilidade fiscal e toda a corrupção que gerou uma redução de dinheiro nos cofres públicos para gastos com a educação. Essa pauta dos grupos militantes, é óbvio que não são só grupos militantes que estão na rua, depois a gente toca nesse ponto, mas essa pauta é contraditória, porque eu até li ontem a nota oficial dos professores do meu ex-colégio lá no Rio que aderiram
aderiram e falando contra a reforma da Previdência. Então, como é que você quer mais verbas para a educação sem fazer a reforma da Previdência? Quer dizer, é uma contradição, porque você precisa da reforma para que tenha dinheiro nos cofres públicos, para ter dinheiro sendo investido em educação, na segurança pública e na saúde. Então existe aí uma instrumentalização política, existe aí aquela pose de defensor da educação, a esquerda tenta se apropriar dessa pauta, tenta usar essa bandeira popular para avançar a sua agenda política, porém, dito tudo isso, é preciso admitir. Inclusive, a gente vê muita gente só criticando o lado de esquerdista, mas é preciso reconhecer a inabilidade, a falta de planejamento estratégico na comunicação do governo do Jair Bolsonaro. Apesar de tudo que o ministro explicou, o que acontece é que se tomam decisões e depois se vem a público, Augusto, explicar e se vem a público criticar a maneira pela qual repercutiu aquela decisão, sem que antes se tome todas as precauções para que a repercussão tenha o menor desgaste possível. Então você tem um governo que toma decisões de uma maneira atabalhoada, e aí você tem reações com narrativas falseadas para insuflar movimento e tentar resgatar uma força política que estava enterrada. Então, quer dizer, fica isso, o atabalhoamento de um lado e do outro lado aquele cinismo que a gente já conhece e que, obviamente, acaba levando atrás uma série de pessoas ingênuas, que o presidente acaba descrevendo como idiotas úteis, é uma expressão atribuída a Lenin, né, revolucionário comunista russo do início do século XX, embora vários historiadores digam que nunca encontraram essa expressão usada por ele, mas ela ficou famosa com essa atribuição, que são pessoas que acabam acreditando em líderes políticos sem examinar os fatos como eles são. É o caldo ideal para surgir uma outra liderança fora dessa polarização, que trate os assuntos com mais racionalidade, com mais estratégia. Pode ser do centro, mas não necessariamente. Pode ser simplesmente qualquer outra pessoa que mostre que tem uma racionalidade, um planejamento estratégico e um carisma, que é o que esses outros grupos políticos que não se sentem representados, nem por essa esquerda que está na rua, nem pelo governo Jair Bolsonaro, se ressentem no momento. Perfeito. Eu acho que essa falha de comunicação é evidente, e da parte do governo em geral e sobretudo do Ministério da Educação. As primeiras explicações mais claras dadas pelo Ministério ocorreram ontem aqui neste programa, e a gente viu a reação das pessoas. Agora eu estou entendendo isso e tal, isso, aquilo, pois bem. O governo tinha de bater desde o começo a seguinte tecla, né? Que vale para tudo que acontece em todas as áreas. Este orçamento foi herdado do governo passado, ele foi feito no ano passado e é com ele que o governo atual tem de lidar. Pela crise vivida pelo Brasil, é natural o contingenciamento de verbas. Por quê? Porque não há dinheiro. Todo ministro da educação quer verbas para a educação, não quer fazer corte. Até porque ninguém é louco, né? Assume um ministério e aí quer cortes nesse ministério. Não existe isso. Mas as explicações não vieram nem por parte do primeiro-ministro, nem do atual. E isso começou a explicar ontem, está explicando no Congresso. E tem que dizer o seguinte: se há uma educação a remontar, tá, a ressuscitar, é porque foi destruída pelos governos petistas. Esse é um dos erros do governo Bolsonaro. Tem que deixar muito claro que a herança maldita está no colo dele. E tem de até para mobilizar os que votaram no Bolsonaro e os bolsonaristas militantes, que não ficariam só se manifestando nas redes sociais se tivessem bandeiras a defender. O Ministério da Educação ainda não deixou claro o que vai fazer. Então, tem essa multidão na rua contra tudo, contra a reforma da Previdência, que é absolutamente necessária para que haja dinheiro para a educação e para todos os outros setores que são vitais. Eles são contra o presidente da República,
Eles estão disputando o terceiro turno, eles querem a liberdade do Lula. Você não sabe o que é que eles reivindicam. Hoje eu conversei com o secretário da Educação de São Paulo e disse, olha, eu não sei, eu não tenho nenhuma reivindicação a atender, não tem nada a ver com o governo de São Paulo, que é responsável pelo ensino fundamental, os governos estaduais e as prefeituras lidam com o ensino fundamental e vão até a segunda etapa, o ensino superior, que fica por conta do governo. Agora, você tem as universidades aparelhadas e as escolas aparelhadas, porque só isso explica a greve das escolas secundárias, das escolas particulares. Elas podem montar o currículo que elas quiserem. Elas têm verba própria para mexer com isso. Elas têm de atender a algumas exigências do Ministério e ponto. Agora, estavam nas ruas por quê? Porque eles estão disputando o terceiro turno, os professores só se mobilizam para isso e você não tem como mobilizar os bolsonaristas, que não desapareceram. A derrota da esquerda acabou de ocorrer por falta de uma comunicação mais clara. Tem que dizer que eles roubaram tudo e aparelharam tudo. E é por isso que você tem de lidar com crises em todos os setores do governo. Depois eu quero comentar outros aspectos, mas por enquanto eu fico nisso, porque só isso justifica as dimensões de algumas manifestações, que eu achei que seriam menores ainda. Elas cresceram por causa desses motivos, basicamente, que eu acabei de abordar. E, aliás, tivemos da Maria Trindade o exemplo do Michel Temer, em que a gente dizia no começo do governo dele da necessidade dele prestar contas à sociedade brasileira sobre o estado que ele encontrou quando ele assumiu. E ele não fez isso, obviamente, a gente especula, mas analisa, né, com base em os fatos, em tudo que foi descoberto, que não fez isso porque tinha muito rabo preso com os petistas, participou do governo do PT, era o vice-presidente que assumiu e não queria deixar tudo completamente claro. Então, houve naquela época um profundo debate para deixar muito claro para a população, olha, estamos pegando essa herança maldita, estamos pegando as contas públicas estouradas e o governo de Jair Bolsonaro, nesse aspecto da educação, que é um tema sensível, não conseguiu deixar isso claro antes das decisões serem tomadas, porque depois não adianta, quer dizer, é claro que adianta de alguma forma, mas não é a ordem certa das coisas. Você tomar uma decisão e depois ter que ficar rebatendo tudo, refutando tudo. É você se precaver para minimizar todo esse desgaste. Diga aí, Zé Maria. Pois é, no governo Michel Temer, logo no início, né, logo depois da Ponte para o Futuro, que foi o projeto dele de governo, ele tinha que demonstrar exatamente isso. Felipe e Augusto, eu estou chegando agora do plenário da Câmara dos Deputados, aliás, encontrei lá com várias pessoas, né, cumprimentando pelos pingos nos is, mandando abraços ao pessoal de Uberlândia, mostrando lá que está exigindo redução de gastos na Câmara de Vereadores de Uberlândia, isso provocou uma confusão danada lá, e é muito bem-vindo, mas é impressionante como a manifestação de rua, a manifestação pública atinge diretamente o coração do poder no legislativo, que é o plenário da Câmara. Todo mundo de olho na manifestação e nesse depoimento do ministro Weintraub, que está acontecendo ainda. Felipe, a ideia geral é de que o governo confiava muito nesse poder de comunicação do Bolsonaro e bolsonaristas, né? E que perdeu esta narrativa. Por que eu digo que perdeu essa narrativa? Porque estão fazendo uma fogueira em papelão, ou seja, não há nenhuma base, vamos dizer, racional para uma movimentação assim. É normal o contingenciamento, obrigatório, eu diria. Se não houver o contingenciamento, o governante pode sair de lá direto para a cadeia porque ele desobedece à lei de responsabilidade fiscal. Vou te dizer aqui, quando era prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad fez um contingenciamento, exatamente de 18,5%, contingenciou quase 10 bilhões de reais, 9,5 bilhões de reais na prefeitura de São Paulo, Fernando Haddad. E Lula também cortou, e cortou pesado. Teve que explicar, por exemplo, por que cortou
37 bilhões de reais no ano de 2000, vou olhar aqui exatamente, no ano de 2009, cortou 37 bilhões de reais, 22 bilhões em despesas de custeio. E aí ele teve que se explicar e tal, dizendo exatamente aí o contingenciamento. E pegou também a educação. As despesas de custeio autorizadas passaram de 11 bilhões 196 para 10 bilhões de reais, ou seja, cortou também na saúde, cortou em despesas do próprio governo e cortou na área social, o ex-presidente Lula. Ou seja, o contingenciamento não é um corte, mas significa que dificilmente esse recurso volta. E veja bem que está muito claro nisso aí que o governo não cortou nada com relação a salários, nada com relação a aposentadorias e pensões, apenas o custeio da máquina, né, das universidades. E é um motivo pelo qual as universidades acharam por bem fazer esse levante contra o governo. É o primeiro movimento popular contra o presidente Jair Bolsonaro, nesse nível, né? E isso pode ter ressuscitado algumas forças que estavam extintas ali. E ressuscitou, por exemplo, a UNE, agora tem um discurso, ou seja, perdeu a narrativa, porque este não é um motivo para uma manifestação tão forte assim. O Congresso prestou atenção e eu saí de lá com a impressão forte ali de que isso pode mudar aí a opinião de muitos parlamentares. Zé Maria, sempre tem gente que diz assim, isso aconteceria de qualquer jeito, não se iludam e tal. Olha, aqui não tem ninguém iludido, tem pessoas que trabalham há décadas com todos esses assuntos. Eu dei uma entrevista antes de Jair Bolsonaro tomar posse, se eu não me engano, para o Alexandre Borges, que hoje está trabalhando aqui na Jovem Pan, e eu falava justamente, olha, o governo Bolsonaro vai sofrer sabotagem em diversos níveis, vai haver toda essa dificuldade, porque a esquerda vai querer ressuscitar, usar essas pautas, etc. Então, assim, isso está dentro do previsto. O que se tem que medir é o grau em que isso acontece e em que se deixa que isso aconteça. Então, o governo precisa ter habilidade para minimizar isso que vai acontecer, quer dizer, sempre vai ter oposição. E a oposição vai usar as bandeiras históricas que ela sempre usou, afetando defesa daquilo que, quando ela esteve no poder, acabou vilipendiando, acabou prejudicando de alguma forma, como mostram todos os exames internacionais aí que botam o Brasil nos últimos lugares em educação. Então a questão do governo é trabalhar, ter estratégia, ter planejamento, saber fazer o diálogo correto e passar à população as mensagens certas para que esse pessoal militante de oposição que está lá procurando uma margem para poder explorar na sua atividade política, não consiga carregar consigo as pessoas que hoje o presidente está chamando de idiotas úteis. Para que não consiga carregar o resto da população. Pessoas que se preocupam, que têm uma preocupação legítima com a educação, muitas vezes acabam enganadas mesmo por esses líderes. Essa expressão, talvez como presidente da República, ele não deveria ter usado de uma maneira tão dura assim para se referir, porque às vezes são pessoas bem intencionadas. É claro que essa expressão, no fundo, quem conhece a história significa isso, mas não é assim que as pessoas que não conhecem vão ouvir. Perfeito. Então elas podem ouvir isso como uma ofensa e você pode acabar empurrando ainda mais essas pessoas que você tem a obrigação de tentar trazer de volta para o seu campo, para o campo do adversário. Então são esses cuidados até linguísticos que um governo precisa ter. Às vezes as pessoas acham que tem que dizer tudo, chamar pelo nome, etc. Mas é preciso trabalhar na política, aqui na comunicação a gente chama pelo nome mesmo. Na política é preciso trabalhar também com a percepção popular. Então não é só aquilo que é realmente a verdade dos fatos, mas como a população está percebendo aquela descrição que você está fazendo. Se você usa uma expressão que pode soar como uma ofensa para aquela população, no mínimo você tem que fazer um preâmbulo, um prefácio para explicar aquilo que você está querendo dizer. Senão meia dúzia de pessoas vão entender e o resto
vai entender e o resto vai ser levado a acreditar que foi ofendido e vai acabar formando ainda mais uma massa contra o seu governo ao lado dos seus opositores, Augusto. Perfeito. E depois o ataque e o contra-ataque fazem sentido numa campanha eleitoral. Depois que termina, você tem de explicar. A primeira explicação: o sujeito vem, já está destruído o ensino, está liquidado, tal. Sim, o Haddad foi ministro da Educação por quanto tempo? Até o Tarso Genro foi ministro da Educação. Então o que eles fizeram? Por que não resolveram? Isso aí não impediram que piorasse na gestão deles. É isso que você tem de dizer, explicar que não foi, o ensino não chegou à situação que vive hoje, com os problemas que atormentam, né, alunos, professores, pais. Não chegou, né? Não nasceu isso aí nesses 3 meses, 4 meses do Bolsonaro. É isso que tem que explicar. Em vez de você partir para o pau, diz, peraí, vamos explicar o seguinte: que culpa a gente tem para que, o que nós fizemos de errado para que as escolas particulares se solidarizem com a greve das escolas, com o ensino do ensino público e paralisem as atividades. A troco do quê? Eu vi, o que me impressiona demais, que precisa ser explorado pelos alvos da greve, né, pelo governo, é o seguinte, e até acabei de publicar isso aí, vou publicar no Twitter. Eu li vários comunicados e ouvi alguma discurseira aí dos organizadores da greve, os professores. Eu acho que diante disso, da indigência do português, do uso da língua portuguesa por eles, o governo, os pais deveriam ordenar aos filhos que continuem em greve até a demissão dos professores que assassinam a língua portuguesa. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Além da matemática, vou comentar de novo daqui a pouco. Exatamente, e o raciocínio lógico. Vou dar um exemplo de uma escola particular. Na próxima quarta-feira, estudantes, educadores, estudantes e demais parcelas da sociedade civil, podiam pôr só a sociedade civil, que eu também não sei o que é. Através da paralisação, não é através, é com a paralisação, ou por meio da paralisação, das suas atividades e de manifestações de espaços públicos em protesto está errado, protesto contra atuais medidas governamentais que representam uma grande ameaça ao sistema de ensino brasileiro, sobretudo o ensino público, além das reformas na Seguridade Social que ameaçam os direitos trabalhistas adquiridos. Vai vendo a salada. Aí vem assim, a escola tal, não vou citar o nome em respeito aos alunos que estudam lá, que eles ficariam marcados por qualquer empregador no futuro. Sim, a escola decidiu por aderir. Não, decidiu aderir. Esse por aqui no meio tá bêbado. A referida mobilização, uma vez que, vírgula, uma escola livre como a nossa, outra vírgula, se encontra ameaçada. Tudo vírgula bêbada. Quem não sabe usar, professor que não sabe usar vírgula, é analfabeto funcional. E aí termina assim, esse parágrafo. Já que os governantes do nosso país preterem as ciências humanas e a arte em favor de áreas de maior viés econômico. Eu queria saber o que é maior viés econômico. Esses caras que escrevem um texto desse são o quê? Eles são interessados em resolver o problema da educação ou eles estão no terceiro turno? É evidente que essa greve é política. É bom deixar claro que só em 2019 o rombo da Previdência vai acabar obrigando a União a gastar 3 vezes mais dinheiro dos impostos dos pagadores de impostos no Brasil do que o que vai ser gasto com educação, saúde e segurança pública ao mesmo tempo, juntos, somados. Então, quando você vê esses professores contra a reforma da Previdência e reclamando de bloqueio de verbas, é óbvio que é uma contradição. Você precisa fazer a reforma justamente para ter mais verbas disponíveis para essas áreas. Então, quer dizer, é uma narrativa falseada de um movimento político. Isso não tira a responsabilidade do governo em ter a devida comunicação para evitar tamanhos desgastes e parar de tentar apagar fogo com gasolina, que está fazendo muitas vezes ainda explorando mais esse esgarçamento,
essa polarização e é preciso ter racionalidade para conseguir governar da maneira mais eficaz, para que as medidas avancem. E é bom deixar claro, mais uma vez, a conta que o ministro da Educação, Abraham Weintraub, fez aqui ontem, esclarecendo essa matemática envolvendo o que ele chama de contingenciamento e que diz que não é ele que chama, é porque é contingenciamento ou bloqueio de verba, né? Que não é um corte definitivo de verbas. Então é um ajuste que todos os ministérios tiveram que fazer sob comando do Ministério da Economia, com base no orçamento feito pelo governo anterior. Isso que o governo do Bolsonaro deveria deixar claro desde o começo, enfatizando, não é falar uma vez aqui ou ali, é fazer uma comunicação explícita, clara, organizada e um projeto, um cronograma para uma tomada de decisão que envolva todo esse planejamento estratégico de deixar a mensagem cristalina. Então, segundo Abraham Weintraub, o contingenciamento do orçamento das instituições federais de ensino superior foi de 3,4%, porque o bloqueio de 30% vai atingir apenas as despesas discricionárias, que são as despesas não obrigatórias das instituições, que representam menos de 12% do orçamento do MEC. Então, 30% desses 12%, que é o que representam as despesas não obrigatórias, dá como resultado esses 3,4% do orçamento total das instituições federais. Então, estamos falando de um contingenciamento de 3,4%. O pessoal fica usando o número 30% porque é um número maior, mas é 30% das despesas não obrigatórias, que é só uma parte, e a menor parte é menos de 12%, só para deixar claro aqui aos ouvintes. Felipe, mas o secretário de Educação de São Paulo hoje disse o seguinte: é contingenciamento porque você só sabe se houve corte no fim do ano. Tem que terminar o ano. Até o fim do ano você pode acabar com o... Como é que é o termo? Do contingenciamento. Você acaba com isso ou não. Se não acabar, aí é corte. Então não pode dizer que houve corte agora, porque não houve. E não é de 30%, como o Felipe explicou. E a propósito, Zé Maria, quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, fala em idiotas úteis, na prática, para quem conhece a expressão, entende justamente que ele está reconhecendo que não há na manifestação apenas os militantes esquerdistas, radicais, conscientes de que estão fazendo um ato político, mas também pessoas que acabaram arrastadas por essa narrativa. Então é o presidente da República, porque a gente vê os comentários em rede social, mas o presidente da República está reconhecendo que existe uma parcela dessa massa que foi insuflada pelos militantes de uma maneira, obviamente, distorcida em sua narrativa. Diga aí, Zé Maria. Você acertou, é uma disputa da narrativa. Mas até líderes governistas me disseram ali o seguinte, que o discurso acabou inflando aí essa manifestação e a fala do presidente Jair Bolsonaro definitivamente não ajudou, né? A ideia, eles estão meio assustados, e os líderes governistas lá falando de uma manifestação desnecessária e vazia e que acabou atraindo muita gente. A Avenida Paulista foi citada, também aqui em Brasília, a paralisação na parte da manhã da esplanada dos ministérios, né? Uma manifestação muito forte. Agora, só para explicar aqui como é que é a história. O orçamento total do Ministério é de 49,6 bilhões de reais, ou seja, quase 50 bilhões de reais. Desses aí, as chamadas despesas discricionárias, que são as despesas de custeios, ela fica em 7 bilhões, 6,9 bilhões de reais. Agora, veja bem, despesa com pessoal, quase 42,3 bilhões de reais, ou seja, 42 bilhões de reais para pagar pessoal nas universidades. Então, é de 49 bilhões,6, 42 para pagar despesa pessoal. Emenda parlamentar é muito pequena, significa menos de 1%, né? E esse bloqueio de 1 bilhão e 700 milhões de reais, ou seja, é um bloqueio ali similar ao que o Lula fez, né? Que é o contingenciamento, ele representa 24,84%
das despesas discricionárias. E como falou o ministro, este bloqueio no orçamento, né, este contingenciamento representa 3,43% da despesa total do orçamento total, que é de 49 bilhões de reais. Então, esse aí é o orçamento, este é o contingenciamento do Ministério da Educação. Agora, é muito importante o que disse aqui o ministro Weintraub. Ele desafiou os reitores, quem entrar em dificuldade, a abrir os números da universidade e que vá ao Ministério da Educação e aí receberá uma ajuda, ou seja, destravamento. Augusto e Felipe, hoje eu fiz uma comparação aí nessa história do contingenciamento, que é aquela história do namoro ou do casamento, e quando você pede um tempo, não significa que acabou não, mas que pode acabar, mas que houve ali um hiato, um tempo. Então, o contingenciamento é assim mesmo. É isso aí, foi bom o ministro da Educação ter dito isso. As universidades que tiverem problema, venham aqui, mostrem e tal. É preciso ser dito isso. O que a gente cobra aqui, né, Augusto, é que toda essa argumentação devia ter sido feita antes, com muito cuidado, para não resultar nesse incêndio que acabou se causando com a massa sendo insuflada por militantes de esquerda.